Iniciou, pessoal, a gravação, né? Sejam bem-vindos à última aula da primeiro C, né, de comunicação oral escrita. Então, como eu já estava em spoilers aí com o Renato, deixa eu compartilhar aqui o navegador. Então, eu pedi para o monitor, já, no primeiro, né, vocês devem ter recebido a mensagem que dia 2, né, foi o dia aí essa aula aqui especial, na verdade, essa aula aqui foi um esquenta para o workshop, né, inclusive no final da aula, o professor João, ele anunciou o workshop, né, e daí quem não conseguiu entrar, né, eu já deixei, até mandei a mensagem para todos, né, que essa aqui é a gravação da aula. Quem não conseguiu entrar no dia, participar, né, pode assistir aqui a gravação. Muito bom, né? Tinha um professor aí que ele é da área de sistema elétrico de potência, né? E aí no final dessa aula, o professor João, ele anunciou o workshop, né? Já pedi aqui hoje. O monitor já colocou aqui o card, né? Então, duas coisas que vocês têm que fazer. Então, vai ser do dia 13, né, da próxima segunda-feira até sexta-feira. E hoje a gente está finalizando a aula de comunicação oral escrita. Daí, como a gente está finalizando e a próxima aula vai ser a primeira aula de eletricidade básica, né? Então, eu pedi para o monitor já deixar o cronograma lá. O cronograma já está pronto, né? Deixa eu até abrir aqui, abrir a tela inteira, que aí fica mais fácil. Então, aqui, ó, essa é a pastinha atual nossa aqui. Daqui a pouco eu vou tirar dúvidas aí, né? Se alguém já tiver dúvida aí sobre a parte de comunicação, né? Então, eu já elaborei aqui o cronograma da nossa próxima UC, de eletricidade básica. Vai do dia 15, ou seja, do segundo dia do workshop, né, até 8 de agosto, né? Ah, professor, mas por que que vai demorar tanto assim? Abrindo aqui o cronograma, só para vocês verem aqui o planejamento. Então, pelo planejamento que eu fiz aqui, vão ser 10 webaulas e pelo que os professores aí o que acompanha, que eles dividiram as turmas em dois, né? Inclusive as notas do momento presencial, os professores já me enviaram, né, o FO, né, o registro, e eu já publiquei, tá? Então você já tem a nota do momento presencial de vocês já está publicada lá na plataforma. Então, pelo cronograma que me enviaram, ó, vamos ter vocês vão ter com esses dois professores, 4 momentos presenciais que vão ser no sábado, nesses dias aqui. E pelo cronograma aqui, deu 10 dias de web aula, né? Essa matéria é bem extensa. Mas por que que essa vai demorar? Porque, ó, o 1º de julho até o dia 19, é o período de férias, né, escolares, que está lá no cronograma. Se alterar, aumentar um dia, né, a mais aí, eu peço para atualizarem para vocês, mas pelo cronograma que eu tenho, eu acredito que ele esteja atualizado, vai ser dia 1/7 até 19/7 aqui. Daí, por isso que tem esse gap aqui, ó. Então, nos dias 3, nos dias 10 e 17/7, né, nós não teremos aula. Aí, por isso que ela vai pular, ó. Começou hoje, né? Ou, quer dizer, vai começar na próxima quarta-feira, né, do dia 15, e a última aula vai ser no dia 7 aí de agosto, né? Que aí já dia 9 de agosto já vai começar a terceiro C de leitura e interpretação de desenho, né, na parte de desenho técnico. E Mas se houver alteração aqui, eu pego e comunico para vocês, tá bom? Aí, esse link aqui que vocês estão vendo do workshop, né?
o link de inscrição e o link para entrar, depois que vocês já se inscreveram, entrar aqui na, vai ser transmitido através do Teams, né? Então, todos os dias que vocês forem entrar, né, do dia 13 até o dia 17, vocês entram para esse link aqui embaixo aqui. E ele também vai estar lá no, na sala lá de eletricidade básica. É importante, pessoal, que vocês façam inscrição, né? Então, se você clicar aqui na imagem ou clicar aqui no texto aqui embaixo, ele vai te levar para essa página aqui, ó, do Senai. Então, vocês façam a inscrição, né? Aqui tem, se você já tem um cadastro, por exemplo, eu sou professor, né, mas eu tenho eu faço, de vez em quando, eu faço alguns cursos, né, curso de NR10, né, que de 2 em 2 anos você tem que fazer, né, quando você está numa empresa, né, a reciclagem, o curso de CEP, né, todos esses cursos. Então, se você já fez algum pelo Senai, provavelmente você já tem um cadastro aqui do Senai Goiás no portal do aluno. Mas essa inscrição aqui é como se você estivesse matriculando num curso livre, entendeu? Então, você faz a matrícula, a partir dessa matrícula e da sua presença, né, vai ter a lista de chamada, né, de em cada dia aqui, né, que o meu facilitador aqui, o professor Ângelo, vai colocar lá no chat, né? E aí vocês todos os dias, né, vocês marquem lá, porque aí no final, né, do workshop, quando você entra lá no seu portal do aluno, o seu certificado ele vai estar postado lá, tá? Então ele não é enviado por e-mail, né? Quando você acessa o portal do aluno, é que o seu certificado de participação, né, em curso, tipo aqui o quarto workshop da energia e automação, né, que aí vocês vão ter acesso a ele. E outra coisa, é importante vocês virem, né, comparecerem, participar do workshop, porque se não me falha a memória, acho que no segundo dia, né, no dia 14, porque no dia 13 vai ter ele foi membro da comissão tripartite, né? Não sei se já ouviram falar, professor Hélio Domingos, ele que foi a NR, por exemplo, não tem a NR 35, trabalho em altura, ele que foi o relator, o idealizador né, lá na parte lá do Ministério do Trabalho e Emprego. E também da norma, ele é engenheiro mecânico, né, engenheiro de segurança, a norma, não sei se vocês conhecem a NR12, né, que fala sobre máquinas e equipamentos, ele cuidou da parte de cestos aéreos, tem lá no anexo 12. Então ele vai estar no primeiro dia aqui. A gente chamou ele justamente para falar sobre o mercado aí de trabalho, inclusive ele ganhou o prêmio aí sobre ensaio em cestos aéreos, né? Ensaio se eu não me engano, acho que chama ensaio de fadiga. Tal. Tem as matérias que ele publicou na revista Eletricidade Moderna, né? Se vocês não sabem, a revista Eletricidade Moderna é a revista assim, mais famosa aí para quem é da elétrica, quem é tecnólogo em elétrica, eletrotécnico, engenheiro eletricista. Tudo de novidade, artigos, né? Os artigos assim, como se diz, as pesquisas mais assim de ponta são publicadas nessa revista aí. Então, depois eu até eu vou deixar para vocês o link aí das entrevistas dele lá da revista Eletricidade Moderna. E daí, se não me engano, acho que é no segundo dia, o presidente lá do CFT, né, do Conselho Federal dos Técnicos, né, teve um aluno que até perguntou lá infelizmente na aula especial não deu tempo, né, de esclarecer. O Conselho Federal dos Técnicos é o órgão, né, é o órgão que regula, né, deixa eu ir aqui, abrir outra aba para vocês verem aqui. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar lá para nossa sala.
Então, antigamente, os técnicos, eles respondiam, né? Os técnicos, os arquitetos e, obviamente, os engenheiros respondiam ao CREA, né? O Conselho, né, Regional, e tem o CONFEA, né? Que é o Conselho Federal, né, dos Arquitetos e Engenheiros, né? Só que algum tempo atrás aí, né? Antes mesmo, vocês estão vendo aqui, ó, 6 anos de CFT, né? Então, bem antes de 2018, os arquitetos eles saíram da tutela do CREA e criaram um conselho próprio, que chama CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E pouco tempo depois, alguns anos depois, os técnicos saíram também do CREA e criaram um conselho próprio, que é o CFT, né, o Conselho Federal dos Técnicos. Então, quando vocês finalizarem o curso aqui de eletrotécnico, vocês vão acessar esse site aqui e no endereço aí da região de vocês, né, no Conselho Federal dos Técnicos e fazer a sua inscrição para você começar a emitir, né, o seu RRT, né, o Registro de, eh, de responsabilidade técnica, né? Todo profissional, né, da área da engenharia, da eletrotécnica, do tecnólogo, ele, quando faz um serviço, ele emite um documento. É como, eu vou comparar, ele serve também como uma nota fiscal, né? Mas comparando, o médico, por exemplo, ele não tem aquele negócio lá de receita azul, né? Tem as receitas lá de várias cores. Eu sei disso porque eu tenho um colega aí que ele é médico, né? Também é médico do trabalho. Aí teve um dia que ele estava me explicando isso. Então, quando ele emite uma receita, né? Aí tem os códigos de cores lá, né? Então ele fez uma consulta, fez um diagnóstico, né? Um pré-diagnóstico e te receitou um remédio para fazer seu tratamento, né? Para diminuir a dor, enfim, né? Então, o eletrotécnico, o tecnólogo, o engenheiro é do mesmo jeito. Eu faço um projeto elétrico, eu vou lá no site do CREA e emito uma anotação de responsabilidade técnica, que é chamada de RT, falando, né, o que que eu fiz naquele projeto, é um projeto elétrico com carga, sei lá, estou chutando aqui, de, sei lá, 62 quilowatts de potência aí, né, a carga total, dependendo da quantidade de carga, eu vou ter que pedir também uma liberação de carga, ou seja, um transformador. Do mesmo jeito, um eletrotécnico, né, ele faz, né, só que chama RRT, né? Registro de Responsabilidade Técnica, e a diferença é que o eletrotécnico ele tem uma limitação de carga. Já o engenheiro eletricista, ele pode trabalhar em toda e qualquer carga. Mas, assim, a limitação do eletrotécnico é mais sobre a quantidade de serviços, de laudos que ele pode fazer, né? Já quanto à potência, né, a carga, se não me falha a memória, o range antigamente era só baixa tensão, né, 800 kilovolt, ampere, né, de potência e potência aparente, né. Então, assim, que empreendimento você conhece que é mais de 800? Obviamente tem, né. Por exemplo, a Mabel, que atualmente o nome, né, é PepsiCo, né, Pepsi Company. Se não me falha a memória, aqui em Goiânia a unidade, acho que é 1.500, né? Então, né, é um pouco maior aí de potência, né? Só que, né, muitos empreendimentos, a maioria dos empreendimentos, o eletrotécnico ele consegue fazer a assinatura do projeto, da execução, que é a instalação, né? Aí tem a parte de instalação predial que a gente vai estudar, a parte de instalação industrial e por aí vai. Então, o presidente ele vai comparecer ao workshop, né? E a gente pediu para ele simular, né? Colocar ou um usuário fictício, né? Ou então até mesmo um profissional para ele acessar e mostrar a abrangência de responsabilidade técnica, né? Que vocês podem assumir os tipos de serviços, tirar dúvidas, né? Então vai ser bastante importante, pessoal.
Eu aconselho fortemente a vocês comparecerem. Ok, professor, mas e então, na próxima semana, então nós teríamos a primeira aula de eletricidade básica. Não vai atrapalhar a gente, não? Não. É o que eu disse. Vocês estão liberados, né, para fazer inscrição. Se quiser, já fazer, né, o quanto antes a inscrição aqui do quarto workshop, para garantir que com a presença em cada dia aqui, né, vocês recebam o certificado aí de cada dia. Daí a aula, eu já vou até fazer a aula gravada da próxima semana e já deixar na plataforma para vocês. Ou seja, enquanto vocês teriam a aula, né, vocês vão estar participando do workshop, porém, a aula que está programada já vai estar gravada lá para vocês. Então, vocês não têm nada a perder, só tem a ganhar. Beleza? Então, pessoal, feito esse disclaimer aqui, vamos tirar dúvidas, das atividades. Eu fiz as correções, demorei um pouco, pessoal, peço desculpas aí, mas eu fiz a correção de todos que enviaram os dois fóruns de discussão. Quer ver? Deixa eu ir lá no link aqui. Situação de aprendizagem. Não, está em comunicação. Lembrando, pessoal, que é aqui que você acessa lá o fórum de discussão, né? Igual eu expliquei, se eu não me engano, foi na aula extra 2. Então, eu já fiz a correção, né, dos que enviaram. Fiz correção ontem, hoje também alguém já, uns dois ou três enviaram, tanto do Fórum um quanto do Fórum 2, tá bom? Então, quem não enviou, já, por favor, vem aqui na aba de comunicação e envie os fóruns, né? Só como a gente aproveitando como é a última aula, né? Só para reforçar, né? Vocês vêm aqui na aba comunicação, então é relativa a essa tarefa aqui, ó, fórum de discussão um, né, que vale 10 pontos, e o fórum de discussão 2, que vale também 10 pontos. Então vocês vêm aqui, esse de cima é o 1, né? Então, ó, tem muita gente aqui que já falou, já fiz a avaliação aqui, né? Esse de baixo é o fórum de discussão 2, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, João Paulo, por exemplo, já falou aqui, já fiz a avaliação, né? Alguns aqui, como esse é pessoal, né? Alguns eu coloco o feedback para a pessoa mesmo, né? Ou então, como esse é pessoal aqui, geralmente no último dia eu dou um feedback geral aqui falando, né? Mas ou todos que enviaram até, né, até então, eu já fiz a correção, né? Mas vocês têm até o dia, né? Vamos ver aqui, até o dia 14/5, né? Para fazer todas as atividades. Aconselho vocês fazerem o mais rápido possível, né? Para eu poder fechar a nota de vocês. Olhando aqui na nossa pasta, né? Já reservei aqui a pasta de módulo básico, né? Que aí eu vou gerar é, a, o relatório de notas, né? Dessas quatro, eu já vou gerar de uma vez o de comunicação, eletricidade, leitura e de qualidade, né? Saúde e meio ambiente aí no trabalho. E para justamente eu já vou deixar o arquivo pronto para quando cada vez que vocês fazem a atividade, envia a atividade e eu corrijo, a nota já é carregada automaticamente para essa planilha aqui, porque aí a gente não vai, né, que logo, ó, perto aqui do dia, a gente vai terminar o módulo básico, ó, o último dia vai ser dia 1º de 10 de 2024 aqui, né? 10 é outubro, né? Se não me falha a memória. Então, se não me falha a memória, vai dar mais ou menos uma semana, né? Depois desse dia aqui, que aí eu faço o conselho de classe, né? Eu me reúno lá com a coordenadora do Roberto Mange, e daí eu mostro as notas, né? Então a gente faz o conselho de classe. Então fiquem ligados, pessoal. Quanto antes vocês enviarem as tarefas de cada UC,
mas, né, vai ser mais fácil, vocês não vão precisar fazer recuperação, né? Então, quanto antes vocês já fizerem as tarefas e enviar, eu respondo mais rápido e daí a planilha automática aqui ela só vai só alimentando, né? Eu já tinha feito o alinhamento com os professores, né, sobre comunicação. Também já vou fazer o alinhamento com os professores de vocês sobre eletricidade básica, né, já da próxima semana, passar as atividades que eles vão discutir com vocês, né, e vão ter só, se eu não me engano, vocês vão ter só 4 momentos presenciais de eletricidade básica, tá? Agora, deixa eu ver, a gente já falou do fórum, né, onde que fica. Agora, o questionário automático, né, que ele é um forms, né, o relatório fica aqui, ó, em situação de aprendizagem. Então, o questionário, já vamos falar logo do questionário, né? Mas qualquer dúvida, assistam a aula, deixa eu ver qual aula que é. A aula extra 2 aqui, ó, se tiver qualquer dúvida, eu faço uma análise aqui completa do questionário, ó, são 10 questões aqui, né? Então, só para relembrar, pessoal, sobre o questionário aqui, deixa eu ver se eu consigo com o módulo tutor aqui. Então, beleza, que sim dá para mostrar. O questionário, pessoal, vocês não se esqueçam de vão fazendo ele aqui, vão marcando, né, as dez alternativas. No final, não se esqueçam eu não vou clicar aqui não, porque senão eu vou carregar a nota para eu mesmo aqui. Então, depois que vocês fizerem todas as alternativas aqui, né? Ele é automático. Então, você tem que clicar aqui. Já teve aluno, né, de outras unidades aí, né? Geralmente, essa comunicação oral escrita, a gente tem um cuidado a mais, porque é a primeira vez na televisão que o aluno está acessando essa plataforma, né? O AVA aqui, né? Então, na primeira UC, obviamente, você tem muitas dúvidas. Recentemente, a gente fez uma atualização do software aqui, né, do AVA, e alguns erros, né, foram relatados aí. Caso, né, algum de vocês aí não estejam conseguindo enviar a tarefa, né, igual eu simulei lá, às vezes o quadrado de carregar a tarefa ele fica em branco, né? Se tiver qualquer dificuldade, você já entra em contato com o monitor, que aí o monitor, dependendo, né, se você não estiver conseguindo enviar de forma alguma, o monitor vai pedir para você enviar pelo WhatsApp para ele, né? Que aí ele vai te simular e ver o que está acontecendo, qual que é o problema aí. Mas todo problema, toda dificuldade que vocês estão passando aí pela plataforma, né? Se alguém tiver, você já entra em contato com o monitor e porque ele também faz o feedback aí com o TI daqui, né, para solucionar esse problema, né? Mas eu acredito que pelo menos nessas 2 semanas aí para trás já melhorou bastante aqui as atualizações, né? Porque você faz uma primeira atualização grande e depois você vai particionando elas. Então não se esqueça, vai marcando aqui, né, qual alternativa que você acha que é e não se esqueça de clicar aqui, ó, finalizar a alternativa, né? Porque aí vai aparecer aqui, ó, vai aparecer esse relatório aqui, que está não respondido, porque realmente eu não respondi aqui, né? Mas eu tô mostrando aqui só para simular aqui, ó. Aí, aqui, ó, enviar tudo e terminar. Depois que você carrega essa janela aqui, ainda tem que clicar aqui, ó, enviar tudo e terminar porque aí o sistema vai registrar a sua nota. Se você não fizer isso, não registra, porque esse tipo de questionário aqui, existe algumas disciplinas que vocês vão fazer algumas tarefas iguais a esse questionário aqui, ele é automático. Na hora que você enviou, finalizou, ele já mostra a sua nota lá no seu boletim, tá bom? Então, era esse.
É esse tipo de dúvida que geralmente tem quanto ao questionário. Beleza? Tem alguma pergunta aí, alguém? Se não tiver, eu vou na próxima aí, que eu tô vendo que alguns, né, às vezes a pessoa não entendeu, às vezes ela fez a correção, né, a correção do relatório ali. Por exemplo, são 5 relatórios de acidentes, só fez a correção de um, mas eu entrei em contato com cada um, né, dei a nota ali. Pois não, John? Só sobre o questionamento aí, precisa marcar com esse padrinho? Eu perdi aqui a informação. Ou só apertar para enviar já tá, aparece a nota? Porque no meu aqui eu só apertei para enviar e já me deu a nota. É Ah, não, necessário beleza. Não, se padrão? sua nota carregou, ok. Não, tranquilo, é só essa dúvida. Aham. É porque como ele é um Forms, né? Ele é automático. Aí, se sua nota não aparecer lá, quer dizer que não enviou os dados. É isso mesmo. Agora, vamos na última atividade, que é essa daqui, ó. SAP 1, né? Relatório de ocorrências. Eu até separei aqui, ó. Depois que eu mostrar ele aqui, eu vou mostrar um laudo aqui para você já ir sentindo como é que é a edição, né, de um laudo aí real, né, para vocês poderem prestar serviço aí para o cliente, né. Hoje em dia a gente tem no site da própria concessionária, né, muitos documentos padrão que antigamente não tinha. Você tinha que dar a sorte ou de estagiar ou de trabalhar numa construtora, né, ou num escritório grande. E daí, trabalhando, estagiando naquele escritório, você tinha acesso aos documentos, né, o memorial, um modelo de memorial descritivo, por exemplo, um modelo de laudo, né? Tem vários tipos de laudo, laudo de aterramento, laudo, por exemplo, das conformidades da instalação elétrica. Tem um livro aqui, eu até escaneei ele. Quando a gente chegar lá em segurança e eletricidade, é esse daqui, ó. E tá até meio gasto aqui. É um livro muito bom que fala sobre o prontuário das instalações elétricas. E esse assunto, o prontuário das instalações elétricas, ele é um gargalo muito grande, né? Não pense que é só para o eletrotécnico, para o tecnólogo, não, também para o pessoal lá da engenharia. Só para vocês terem uma ideia, a gente já ministrou cursos sobre, né, o curso de NR10, só que focado na elaboração e na interpretação de um PIE, né, que é o acrônimo para o Prontuário das Instalações Elétricas. Então, esse tipo de serviço tem bastante nas empresas. Tem muita empresa que não sabe nem que ela tem que ter um prontuário das instalações elétricas, e dependendo aí da sua carga, né, instalada, e quando ela pensa que não chega o AFT, né, que é o Agente de Fiscalização do Trabalho, ele brota lá na empresa fiscalizando, aí, cadê o prontuário das instalações elétricas? Aí o cara fala, faz igual aquele o meme lá o, o, o meme do John Travolta, né? Que é isso? É de comer ou passar no cabelo, né? Então tem muito profissional, eu já vi engenheiro eletricista que não sabe se é de comer ou passar no cabelo um prontuário das instalações elétricas. E ele é citado largamente lá na NR10. Então, no decorrer do curso, né, dependendo aí da matéria, eu vou mostrar, né, laudos, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Sou perito do trabalho, faço perícias aí relacionadas, até numa aula, acho que foi na aula 2 ou na aula 3 especial, acho que foi na aula 3. Eu mostrei, né, um parecer técnico aí sobre, era sobre o, o cliente, ele estava pedindo o direito ao adicional de periculosidade. Se eu não me engano, na aula extra 3 eu falei isso para vocês. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar esses documentos que aí vocês podem guardar e utilizar eles como modelo na vida profissional de vocês, né? Por exemplo, você está fazendo curso de eletrotécnico, às vezes você tem interesse, né, como se diz, em fazer depois engenharia elétrica, né? Eu sei que no Ítalo Bolonha já oferece,
Ou então você quer ir para a área de automação, né? Engenharia de automação, ou então a engenharia de software, né? Eu, por exemplo, eu estou fazendo, né, também engenharia de software, né, para aumentar, né, minhas atribuições, né? E é aquela história, né? A parte aí de computação, quer a gente queira ou não, ela está se tornando cada vez, né, mais a questão aí do inteligência artificial, né? A revolução que foi aí o chat GPT, o Gemini, né, que era o antigo Bart. Então a gente sempre como profissional, não interessa se a gente atua na elétrica, na automação, né, a gente sempre tem que estar de olho no que tem de novidade aí para a gente não ficar um profissional, né, um profissional, né, para trás aí e que não pode mais desenvolver porque ele está, né, obsoleto. Então, esses laudos aqui que eu separei aqui, eu vou fornecer, eu vou pedir para o monitor colocar eles como material extra, né? Para vocês guardarem, que acredito que vai ser de grande ajuda. Eu mesmo, assim, eu evoluí mais na carreira depois que eu comecei a estagiar. Enquanto eu estava fazendo o curso ali, só ali na física, no eletromagnetismo e tal, eu estava indo bem, ok, né? Mas depois que eu comecei a estagiar em escritório de engenharia, em construtora, foi assim uma evolução grande, porque aí você estuda muita matemática, né, muita física, e às vezes você não sabe como é que você vai aplicar aqueles conhecimentos, né? Você não sabe o passo a passo. Uma das tarefas assim mais difíceis que pelo menos eu, né, como profissional encontrei foi um livro que me mostrasse um passo a passo de como fazer um projeto elétrico, né? Como é que eu faço um projeto elétrico? Depois de eu ter feito esse projeto elétrico, aonde que eu vou, para quem eu vou recorrer para aprovar esse projeto? Que órgão, né? Na minha época eram as estatais, né? Aqui era a CELG, né? Tinha lá no Maranhão, né? Tinha as outras estatais, né? Atualmente o mercado ele mudou, né? A gente não tem mais as estatais, né? Pelo menos acho que na CEMIG ainda tem, né? Mas a gente tem aí a Equatorial, né? Que está atualmente aqui. Antes da Equatorial veio a Energia, Energisa não, Energisa é do lado do Tocantins. Veio a Enel, né? A Enel Distribuição. Aqui na parte de transmissão, quem cuida é a EDP, que é uma portuguesa, né? A Enel é italiana. Então, você tem, saiu da estatização, né? Essa estatização, ela trouxe benefícios, também trouxe malefícios, né? Trouxe no decorrer aí do curso, vai ter alguns workshops que a gente vai discutir sobre esses assuntos aí, né? Que mais tem a ver com política do que propriamente dito, né? Com a área da energia. Mas, assim, a política influenciando ali na energia, né? A popularização que a gente tem atualmente aí da energia solar, né? As fazendas solares, né? Como é que eu faço um projeto relacionado a isso, né? Por exemplo, a VEG, se você for lá no canal do YouTube da VEG, tem cursos lá, cursos que são assim, tipo, vídeo de 15 minutos, às vezes vídeo de 20 minutos, que te dá o passo a passo, né, sobre como elaborar, como que calcular. Eles até indicam livros, né, até os próprios manuais da VEG fazem isso, né? Então a gente tem que estar buscando ali por todo, né, todo lado aí, né, aproveitar ao máximo aqui o curso, né, para a gente tirar as dúvidas e a gente poder exercer nossa profissão, né, da maneira aí correta, né, da maneira certa aí, né, não só trazendo benefícios a nós mesmos, né, porque nós trabalhamos porque a gente precisa, né, como se diz, é o do ganha-pão, mas nós, como profissionais, precisamos também, né, entregar para o cliente, né, como se diz, a nossa sabedoria, o que a gente aprendeu aqui no curso, né, e na vida profissional, a gente tem que entregar para o cliente, né, profissionalismo, fazer da maneira correta, né, não lesar o cliente, né, fazer, como se diz, como dizia o Mandaloriano, como deve ser, né?
Então, essa atividade aqui, ó, o do relatório de ocorrências é esse arquivo aqui, ó. Por que que eu vou dar uma atenção especial aqui, ó? Então, são 5, deixa eu contar aqui para ver se é mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui uns relatórios, eu fiz uma análise aqui, mas não são exatamente os mesmos. Que análise, achei. Ah, não, é esse aqui, ó. Então, ó, não é necessário, professor, então quer dizer que eu tenho que pôr esse logo aqui dessa empresa Jales Machado? Não. Isso daqui foi que eu peguei de relatórios aí de clientes, né? E eu fiz uma espécie de modelo para vocês se espelharem nele para ver como é que a diferença entre um relatório que o da esquerda, né? Um relatório aqui feito às pressas, né? E um relatório, né, da maneira aí que uma empresa deveria entregar, né? Lembrando que acidente, nessa questão de acidente, você, dependendo aí do quantitativo de funcionários, você responde ao SESMIT, né, o Serviço Especializado em Medicina e Saúde do Trabalho. O SESMIT, se eu não me engano, é NR4. Estou com dúvida, né? Ó, quando a gente está com dúvida, a gente faz pesquisa, mas se eu não me engano, é NR4 mesmo. Vamos lá aqui, ó. Isso mesmo, ó, NR4, ó. Então, toda empresa, aí tem uma lista aqui dentro do NR4 que ela mostra, quer ver? Deixa eu. Governo federal, é isso mesmo, tem que entrar nesse mesmo. Ó, isso aqui é a última versão, né? É o documento em si, né? O propriamente dito. Tem umas listas aqui, pessoal. Ó, tem o anexo 1 aqui, ó, relação da classificação nacional, né? O CBO, vamos dizer assim, né? Que é o Código Brasileiro de Ocupações, ó, das atividades econômicas aí, né? Mas tem outra lista aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Ah, tá aqui, ó, dimensionamento do SESMIT. Então, a empresa, ó, por exemplo, ó, vamos pegar essa empresa aqui, ó, uma empresa fictícia que tem de 501 funcionário a 1.000. Então, se você tiver nesse range, essa empresa é obrigatório ela ter, né, um técnico de segurança do trabalho. Então, quanto maior é o quantitativo aí da empresa, aí eu já vou ter que ter dois, né? Olha, acima de 5.000 para cada grupo de 4.000, no caso, 4.000 funcionários, né? Ou fração acima de 2.000 aqui, tá entre aspas aqui, ó, duas aspas aqui. Mas o que ele está querendo dizer, né? Por exemplo, para cada grupo de 4.000, né? Vamos supor, a empresa tem, olha, 4.000 mais 4.000 dá 8.000, né? Aí mais 4.000 dá 12, né? Aí mais 4.000 dá 16.000 funcionários, né? Então quer dizer que para cada grupo desses 4.000 funcionários você tem que ter, né? No caso aqui, um técnico de segurança do trabalho. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, numa construtora, em que cada obra que a construtora tinha, por exemplo, vamos supor que a construtora tivesse na época 50 obras, né? Então, para cada obra, ela tinha que ter um técnico de segurança do trabalho responsável por aquela obra. E daí, só que ela tinha, se era 50 obras, né? Na verdade, ela tinha que ter 51 técnicos de segurança, porque 50 técnicos para cada obra, para cuidar de cada obra, né? Nos quesitos relacionados a acidente do trabalho, como a gente está vendo aqui, relatório de acidente, né? E tinha um técnico de segurança do trabalho
que seria o chefe deles, né? O que cuidaria de questões relacionadas, né, a cada uma das obras aí. Então, dependendo aqui, pessoal, aí, por exemplo, aqui, ó, você já tem aqui, ó, dependendo aqui, ó, já tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho. Essas aspas aqui, pessoal, ela é porque tá no final aqui, ó. Você tá vendo, ó, quando tem uma aspa aqui, ó, tempo parcial, mínimo de 3 horas. Por exemplo, tem muito médico do trabalho, enfermeira também, né? E ele fica, por exemplo, num período de 3 horas, né? Vamos supor, na parte da manhã, né? Prestando serviço à empresa. Por quê? Porque você tem os exames admissionais, né? Você tem os exames demissionais. Por exemplo, você vai mudar de função. Você passa lá, sei lá, de eletricista industrial para eletrotécnico. Vamos supor, você é promovido. Então, vai fazer, né? Sempre o pessoal faz, né, um exame aí, por exemplo, para mudança de função, né? Ah, ocorreu um acidente ou um incidente, né? Que foi um quase acidente. Então, essa equipe, ela fica, né, todo dia, sei lá, de segunda a sexta, nesses períodos, nessas 3 horas aí, por isso que tem algumas ressalvas aí, né, para poder prestar serviço a esses funcionários que estão sendo admitidos, ou que estão sendo demitidos, ou que estão mudando de função, ou que aconteceu um incidente, ou às vezes até um acidente mesmo com eles. Então, pessoal, esses profissionais aqui que trabalham, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança aqui, eles têm que. A primeira informação que chega para eles é o relatório de acidentes. Aí imagina, né? Chegar esse relatório aqui de acidente. A data tá modificada aqui, pessoal, mas vamos pensar que é esse acidente aqui, ó. Então, data 26/10/2016, hora, né? Aconteceu um acidente às 3h30 da tarde. Beleza. Aí, ao atender a reclamação de falta de energia, compareceu. Quem que atendeu? Né? Esse funcionário era um funcionário da empresa ou era um funcionário terceirizado? Às vezes acontece isso. Por exemplo, eu não falei agora há pouco que antigamente a concessionária de energia é que atendia a todos os serviços, por exemplo, serviço de poda de árvore, serviço de ligação de clientes novos ou desligamento, né? Serviço de instalação, por exemplo, de infraestrutura de rede na malha urbana ou na malha rural, né? Então, todos esses serviços que eu estou falando aqui, e mais outros, né, que eu não estou listando, a concessionária, a única e exclusivamente é ela que cuidava desse serviço. Depois, com as terceirizações, né, aqui em Goiás, primeiro veio a Enel Distribuição, agora atualmente a gente está com a Equatorial, né? Então, essa empresa, né, junto, né, a atual, por exemplo, a Equatorial, existe as empresas terceirizadas que prestam serviço para a Equatorial. Vamos pegar a atual aqui, que a gente tem em Goiás, né? Então, quer dizer que eu tenho a Equatorial, que está cuidando da concessão aqui, né, da distribuição, eu tenho a EDP, que está cuidando da transmissão, e eu tenho a Celg Geração, que ainda está cuidando da geração aqui. Ainda tem PCH aqui, que é a Celg, que tem uma empresa antiga que chama Celgpar, Celg Participações. Então, antigamente, quando a Celg ela detinha tudo, né? Então, a gente tinha a Celg Distribuição, nós tínhamos a Celg Transmissão e a Celg Geração. Na verdade, a Celg Transmissão e Geração era chamado de GT, né? Aí depois, né, quando veio a distribuição, né, eles chamavam de GTD, né? Geração, Transmissão e Distribuição, que é uma empresa maior que chamava Celg Participações. Atualmente, a gente ainda tem a Celg Geração. Então, aqui em Goiás, nós temos a Celg Geração, né, até onde eu sei. Pode ser que algum leilão que aconteceu essa semana ou mês passado tenham negociado, mas até o ponto que eu sei, ainda é a Celg. Então, nós temos a Celg Geração aqui em Goiás,
a EDP Transmissão, que é essa portuguesa que eu citei antes, e a gente tem a Equatorial Distribuição. Então, para transmissão, eu sei, para distribuição e para transmissão, existem as terceirizadas que prestam serviço para concessionária, né, atual aí, né, no caso a Equatorial e a EDP aí, né? Então, esses terceirizados, eles participam dos leilões, né? Leilões que acontecem aí. Eu aconselho fortemente vocês ir lá no canal do YouTube e se inscrever aí no canal da ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica. Lá acontecem os pregões eletrônicos, né, sobre os serviços, né, as concessões aí de hidrelétrica, usina solar, usina termoelétrica, e por aí vai, né? Concessão para linha de transmissão, né? E por aí vai, né? Todo e qualquer tipo de serviço, os leilões aí que acontecem, né, online aí, são ditados aí pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então é bom você se inteirar, né, por isso. Por que que eu fiz essa volta toda, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que esse relatório de acidente, ele é muito sucinto. Inclusive, os que eu já fiz a correção, eu tenho um texto lá que eu envio para vocês, né? Aí eu faço comentário, né? Ó, fulano, você acertou e tal, você fez esse relatório bem, assim, assado. Dou a nota, né? Mas aí sempre no feedback, aí eu pego e falo, ó, agora relacionado aos 5 relatórios, o primeiro relatório, por exemplo, é esse daqui, né? Aí depois no texto eu coloco lá, olha, a forma mais simples desse relatório, ela está na forma correta, é assim, assim, assado. Eu pego e coloco lá no feedback para vocês, né? Agora aqui no relacionado à aula, né? Relacionado a um documento da empresa, né? Igual eu comentei lá na aula, acho que foi na aula 2, né? Na aula extra 2, por exemplo, eu coloquei esse logo aqui que era para simular a empresa, né? Um papel aqui. Poderia ter até colocado num papel branco, né? Aí eu tô, como se diz, criando aqui, fazendo de conta que a Jales Machado aqui, ela utiliza esse papel pardo aqui. Ok. Então, existe aqui, né, aí, geralmente um padrão, né, um padrão de documento aí de uma empresa, né, se for um relatório de acidente, às vezes é uma planilha, né, eu tenho alguns aqui, quer ver? Deixa eu ir lá no curso lá de eletricista, só para mostrar aqui para vocês. Rapidão aqui, galera. Deixa eu só achar aqui, galera. Ó, vou pegar isso aqui, essa APR aqui, ó. Dependendo da empresa, ó, ela pode colocar esse documento padrão, ó, no formato de Excel, ó. Isso aqui é um exemplo aqui que a gente utilizava aí na Celg, e um documento semelhante a esse é utilizado também nas concessionárias atuais, né? Então você tem aqui, ó, o tipo de atividade, eu só quero falar aluno, né, que o eletricista, né, o profissional que está lá, né, o eletrotécnico, ó, o tipo de atividade, o equipamento, né, um guindalto hidráulico, o estropo é um tipo de uma faixa que ela tem uma espécie de dois guilhões aqui na ponta. Você utiliza para fazer tracionamento, colocar como suporte o gancho olhal do guincho portátil, né? Ou da talha, né? Então, ó, todo documento padrão, está vendo? Ó, a empresa coloca, obviamente, o logo dela, coloca o anexo 1, ó, o PCMAT, né, o Programa de Condições Meio Ambiente
do trabalho na indústria da construção. Aí na outra aba aqui, ó, já tem um anexo 1 de outra, olha, logomarca, aqui, ó. Queria mostrar era isso, eu não estava enxergando aqui, ó. Aí, quando começou a questão aí da terceirização, né? Aí, por exemplo, é a Celgo, é a Equatorial, né? Obviamente, aqui tem um logo ou da Celgo, ou da Equatorial, e do outro lado, aí vamos supor, vou inventar uma empresa agora, a Pableiras Engenharia. Vocês conhecem essa empresa? É a melhor empresa aí de execução aí de projetos. Então, a Pableiras Engenharia vai colocar o logo dela aqui, né? Então, esse documento aqui a terceirizada Pableiras Engenharia, ela tem que seguir os padrões, né? Colocando o tipo de atividade que o funcionário faz, o equipamento em que ele utiliza, né? Por exemplo, atividade, transportar materiais e equipamentos. Como que você transporta, né? O caminhão, a viatura, né? Ou o guindalto, né? Vamos supor que você tem que plantar um poste. Então, você vai utilizar o guindalto hidráulico. Ah, não, eu trabalho com linha viva de distribuição. Eu posso utilizar o guindalto? Pode, né? Existe um outro, é porque tem três tipos para você fazer trabalhos, você com braço mecânico, né? Existe o cesto suspenso, que é a última opção que você tem que utilizar. Existe o cesto acoplado. Aí o cesto acoplado, ele foi projetado para você utilizar num caminhão, né, num guindalto, né? Inclusive, a maioria das construtoras, elas compram um guindalto, porque aí o guindalto, você mudando, por exemplo, você coloca um gancho olhal, você faz a elevação de carga, né? Por exemplo, plantando poste. Você troca a ponteira dele, você tira o gancho olhal e coloca um trado, né? O que que é o trado? Aquela broca gigantesca, né? Dependendo do tamanho e do raio da broca aí, né? Do diâmetro dela, você faz poço artesiano, né? Você fura poço artesiano. Outra coisa que você pode utilizar com guindalto, você troca ali a ponteira e coloca o cesto acoplado. O cesto acoplado com o guindalto você pode utilizar para fazer serviços de poda de árvore. Então, a construtora, né, terceirizadas que trabalham para concessionária de energia, geralmente tem um guindalto aí. Qual que é o risco, né? Seguindo o PGR, né, o antigo PPRA, né, que hoje ele chama PGR, né? Os riscos, né? O que que pode causar esse risco aqui, né? Qual que é o risco nessa atividade aqui? Atropelamento, abarramento, né? Que é a batida, tombamento do veículo. Se você não observar o momento, né? Porque o guindalto hidráulico, ele tem a quantidade de carga que ele pode levantar. Mas só que você não pode deixar o ponto ali de apoio onde você está suspendendo a carga, você não pode deixar o braço muito longe, porque senão você vai criar uma alavanca e vai fazer o caminhão tombar, né? Então, a causa, a prevenção. Então, vocês estão vendo, ó, toda empresa, o pessoal da segurança do trabalho, eles costumam elaborar esses documentos aqui com a ajuda, por exemplo, o SESMIT, né? O SESMIT que é o engenheiro de segurança, o técnico de segurança do trabalho, a enfermeira do trabalho, o médico do trabalho, eles precisam da ajuda da CIPA, né? Lembra lá, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se não me falha a memória, é a NR5, né? Os membros da CIPA, por exemplo, são eletricistas. Então, o eletricista, por exemplo, de distribuição, ele entra, né? Ele fala, o engenheiro de segurança chega para ele e fala, ó, para fazer uma tarefa aqui, por exemplo, fazer a poda de uma árvore. O que que é necessário eu fazer? Eu tenho que utilizar a escada, eu tenho que colocar essa escada na caçamba de um caminhão e da caçamba do caminhão eu subir e colocar direto na rede, né? Daí ele vai explicar, não, você vai utilizar um guindalto hidráulico, um cesto acoplado. Aí o engenheiro pega e fala: Ah, mas eu ouvi dizer que tem um tal de cesto aéreo e vocês podem utilizar esse cesto aéreo para fazer poda de árvore. Aí o eletricista, que ele é mais experiente, ele pega: Ó, o senhor engenheiro, beleza, nós podemos usar um cesto aéreo. Só que o cesto aéreo,
ele pode fazer serviço, só que é um caminhão, é um tipo de caminhão especializado, ele é mais caro que um guindalte hidráulico. O cesto aéreo, ele só pode ser utilizado para elevar pessoas. Já o guindalto, por exemplo, eu posso utilizar ele não só para elevar pessoas, mas para elevar cargas, né? Então, você vai ficar restrito só a elevar pessoas. E eu comprar, por exemplo, a minha empresa, um cesto aéreo, né, um caminhão com cesto aéreo, compensa mais se eu for trabalhar com linha viva de distribuição, por exemplo, né? Então, esse eletricista que tem mais experiência, que ele faz parte lá da CIPA, ele vai dar uma consultoria para o engenheiro lá, às vezes o engenheiro de segurança, né, da empresa, por exemplo, ele é um engenheiro mecânico, ou um engenheiro, talvez essa pergunta, essa falta de conhecimento caberia, vamos supor que o engenheiro de segurança da empresa, ele é um engenheiro civil, ele não é um engenheiro eletricista e nem, nem engenheiro mecânico. Então, obviamente, ele não sabe muito sobre guindalto hidráulico, essas coisas, né? Só o engenheiro eletricista e o engenheiro mecânico sabe mais dessa área. Então, faz sentido o eletricista de distribuição, que faz parte da CIPA, ajudar na elaboração dos documentos, né? Nesses documentos vocês estão vendo aqui padrão, né? Para que eles sejam aplicados da melhor forma possível para a empresa. Então, aqui, ó, no relatório de acidentes, ó, estão vendo que tem a data ele colocou aqui, a hora que aconteceu, onde que foi isso? Vamos supor que essa empresa aí tem, né, filiais em várias áreas aí, né, em várias cidades, em vários estados, ou às vezes ela atua no Brasil, né, no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro aí. Então eu preciso especificar onde que foi a cidade, né? Goianésia, tô chutando aqui, viu? Goianésia, Goiás. Que tipo de acidente? Ah, foi um choque que aconteceu e também teve uma queda em altura de 3 metros. O que que ocasionou, né? Fraturas múltiplas. Qual que é o nome desse cidadão? Obviamente não está falando o nome do acidentado. Você está vendo que só está o nome do responsável técnico, né? Que fez o relatório aqui, o Wagner Romão Carvalho, né? Então, qual que é o nome desse acidentado? Obviamente você não tem o nome dele, né? Aí eu inventei aqui, viu? Isso aqui é tudo fictício, pessoal. Reginaldo Ferreira Barbosa. Quem que foi o testemunha, né? Quem é que viu aqui, né? Além do, às vezes o técnico responsável pelo turno, ele estava presente. Então, sei lá, foi o Alice Nunes, auxiliar de eletricista, e o Wagner Romão Carvalho, que é o chefe de equipe. Estão vendo? Eu tenho que alimentar esses documentos para quando chegar lá na mão do médico do trabalho, do engenheiro do trabalho, né, da enfermeira do trabalho, ele poder, né, se munir, por exemplo, na mão do engenheiro de segurança, ele vai poder saber se, pelo relatório aqui, né, se ele for bem detalhado, ele vai poder saber se foi um acidente, obviamente, provavelmente foi um acidente de trabalho, mas vai que ele está numa hora em que, vamos supor que era a hora do almoço dele. Vamos supor que fosse duas, sei lá, vamos supor que o almoço dele é de 1 hora até as 2, né? Então, o que que ele estava fazendo, né? Executando um serviço na hora do almoço. Aí isso é o quê? É negligência do funcionário. Vocês entendem? Então, dependendo aí da qualidade dos dados, né? É igual o treinamento lá de IA, né? Dependendo dos dados que você fornece para ela, né? O prompt lá, né? Ele vai ser o melhor possível. Então, né? Quem elabora o relatório aqui, por isso que o pessoal lá da segurança do trabalho, né? Junto com o pessoal técnico aí que tem o conhecimento, faz esses formulários, esse tipo de documento aqui, para ele poder, o mais rápido possível, da informação que ele precisa para ele poder julgar se foi imprudência, se foi negligência e por aí vai. Local, ó, empresa Jales Machado, rodovia 080, né, quilômetro 185, zona rural, fazenda São Pedro, Goianésia, Goiás. Beleza. O fato detalhado aqui, ó, até então foi só informação da data, da cidade, o tipo de acidente, o nome do acidentado. Desculpa, gente. Quem é,
testemunhou o acidente, onde é que foi esse acidente, né? Porque a Jales Machado aqui, por exemplo, ela atua, né? Tem a parte lá na parte de produção, né? Tem a parte também de administrativo, né? E por aí vai. Fato detalhado: o colaborador Reginaldo Ferreira Feitosa, eletricista, ao atender uma OS, né? Esse é o acrônimo para Ordem de Serviço, por falta de energia no setor de moagem, né? Ao chegar, notou que um dos fios estava desconectado. Ao subir na escada de madeira, estando em posição de trabalho, não portando os EPIs, né, o equipamento de proteção individual, adequado para a realização do mesmo, né, do trabalho, tocou com a mão nua a fase de baixa tensão, sofrendo, né, o choque, né, a descarga, e caindo, né, caiu da escada sofrendo fraturas múltiplas e expostas, né? Então, ele foi aqui negligente, né? Não utilizou, deve ter inventado lá de colocar com as costas da mão. Esse é o maior erro que um eletricista, que um eletrotécnico, um engenheiro eletricista pode cometer. Fazer teste de tensão, né, com a mão nua. Você não pode fazer isso. Você tem que utilizar, lá na NBR 5410 fala, existe a inspeção visual, né, aquela inspeção que eu olho e vejo a situação da instalação, né, como é que está o quadro de comando, se tem alguma coisa ali obstruindo o quadro, se tem tampa nele. E eu também faço a inspeção por ensaio. Eu utilizo um equipamento, por exemplo, um detector de tensão, né, que eu coloco lá próximo do cabo, e esse detector de tensão, ele vai dizer se esse cabo está energizado ou não, né? Esse é um tipo de inspeção por ensaio. Então, para todo e qualquer tipo de inspeção por ensaio, né, que é ver se tem energia ou não, nós utilizamos equipamentos adequados para tal. Não se utiliza a mão nua. Imagina ele querer saber se a rede de média tensão, né, a 13.8, né, cada fase da 13.8 tem 7.965 volts, né? Então imagina ele querer colocar a mão numa rede que tem 7.965 volts. Ele nem vai conseguir pôr a mão ali, porque quando ele chegar próximo vai dar uma indução, né? Inclusive, provavelmente vai dar um arco elétrico, né? Além dele ser eletrocutado, o arco elétrico, pessoal, ele é o quarto estado da matéria, é plasma. Plasma, na superfície dele, quando eu falo superfície, né? Imagina que, sei lá, o plasma é, sei lá, da grossura aqui desse bloquinho de papel aqui, ó. Na superfície dele é mais ou menos na casa de 1.000 graus Celsius. Imagina internamente no plasma, no arco elétrico ali, qual que é a temperatura? Aí imagina esse arco elétrico tocar ali sua mão, sua pele. O que que vai acontecer? Você pode perder a mão, perder, né, parte aí da pele, porque vai incinerar praticamente sua mão aí, né? É uma temperatura muito alta. E todo o pessoal aí da área da saúde sabe, né? Enfermeira, médico, né? Sabe que se você tiver uma queimadura e ela, né, necrosar o tecido, ou seja, o tecido morrer, vai haver a formação de bactérias ali. Pode ocorrer em algumas horas ali, se você não fizer a raspagem é literalmente raspar toda aquela pele morta que ficou ali. Vamos supor que você só sua pele queimou, né? Aí você raspa aquela pele morta, literalmente você tem que tirar. A enfermeira utiliza uma escova, né? Ela tem que retirar aquela pele morta. Aí vamos supor que, né, queimou sua mão e o seu dedo aqui incinerou. O médico vai ter que ali, o mais rápido possível, amputar aquele dedo que ficou ali com tecido ali, né, com carne morta, né, com carne necrosada. Se você deixar aquilo, em poucas horas pode acontecer o que os médicos, né, o pessoal da saúde chama de choque séptico, né, e acontecer falência múltipla dos órgãos, né? Lembrando que o sangue é o tecido que corre pelo corpo inteiro. Ele é um tecido, só que um tecido líquido, né? Ele é responsável por a nossa pele, né? Os nossos órgãos aí. Ele é responsável por oxigenar, né? Através aí, né? Da respiração.
Ele troca o CO2, né? O CO2 aí da respiração, que é um processo aí de combustão, né? Ele troca o CO2, né? Que seria a sujeira, pelo O2, pelo oxigênio que a gente precisa aí, né? Então, ele pode necrosar, as bactérias que ficam ali na pele, em contato ali com a bactéria do tecido morto, em contato aí com o sangue, né? Já que o sangue ele anda por todo o nosso corpo, né? Ele é um tecido líquido, né? Transportável. Ele vai levar essas bactérias para todas as células do nosso corpo. Aí por isso que o cidadão começa a dar falência múltipla dos órgãos, né? Ah, eu tive uma queimadura aqui, mas foi coisinha boba, né? Não, eu sou homem, eu sou macho, eu não preciso disso aqui de passar remédio ou de nada. Aí não vai no médico, quando pensa que não, né? Cidadão, né? Ele morre aí por falência múltipla dos órgãos. Então, é sério, pessoal. Então a gente tem que ficar atento, aprender tudo que tem que aprender aqui no curso para não acontecer esse tipo de acidente. E daí, né, as empresas têm, né? Qual que é o tipo de gravidade para um acidente dessa natureza? O pessoal, né, coloca como grave, né? A severidade é grave. Estão vendo que isso aqui eu criei é um modelo, viu, pessoal? Se vocês quiserem, quem ainda não entregou, né? Ou quem só, se eu não me engano, acho que foi uma ou duas pessoas, fez, ela fez a correção desse relatório e esqueceu dos outros, né? Daí eu dei a nota proporcional e falei, ó, fulano, mandei a mensagem, ó, ciclano, você esqueceu dos outros relatórios, por gentileza, refaça, né? Faça os outros 4 relatórios aí de acidente e me envie para eu poder te avaliar, né? E você, quem sabe, poder tirar a nota máxima aí, né? Então, se você utilizar esse modelo aqui, ó, depois a aula vai estar disponível. Eu vou ver se eu ainda deixo disponível hoje ainda, né? Vocês tiram um print aqui, olha, e vê o modelo, ó. Relatório de acidentes, data, cidade, o tipo, a tipificação do acidente, o nome do acidentado, a testemunha. Se não tem aqui, você inventa, viu? O nome que tiver aqui, você coloca, obviamente. Mas se não tem, você inventa aí, né? A empresa, inventa a empresa aí, sei lá, Wellesley Engenharias SA, né? Inventa aí um nome e coloca aqui, né? Que é a empresa, para você começar a perceber, né, esse tipo de documentação, como que você vai elaborar. Aí imagine, você faz aqui o curso de eletrotécnico, aí depois, sei lá, você faz um curso de técnico de segurança ou de engenharia, aí depois faz engenharia de segurança, daí você é designado para chefiar esse departamento aí, ou para trabalhar nesse departamento. Daí você, ó, no curso lá eu vi, no eletrotécnico, engenharia elétrica, lá no de segurança do trabalho, professor me deu subsídios, né? Mostrou vários tipos de documento que eu posso replicar aqui, né? E criar, né? Dentro aí da cultura da empresa, né? Do padrão que a empresa tem, né? Colocar o logo e tal. Você pode criar os documentos, né? E algumas das tarefas, principalmente do pessoal da engenharia, da eletrotécnica, ainda mais se ele for responsável, né? Uma das partes do serviço não é só executar tarefas, mas também criar documentos, criar padronizações que vão ser utilizadas para a execução dos trabalhos aí, né? O que é padrão, né? Uma APR, por exemplo, análise preliminar de risco. Ações tomadas, ó, foi acionada a equipe médica da empresa, tam- também eu coloquei energia, né? Emergência, SAMU, deixa eu salvar aqui, né? E foi feito e feito, né? Parece que eu tava com preguiça, né, quando eu escrevi isso aqui, né? E feito o isolamento do local. Aí técnico responsável, coloquei Bruno Ferreira aqui, mas você coloca igual Wagner. Quem for responsável pelo turno foi o Wagner Romão Carvalho. Então peguei esse exemplo aqui que, né, não só o acidente é que tem a ver, ó. Se vocês lerem aqui, ó, entender a reclamação, compareceu ó, o local, notou que as fases estavam desconectadas, abriu a escada de madeira, blá, né?
É bem parecido aqui. Eu fiz só um exemplo aqui, ó, para vocês poderem utilizar como subsídio para executar essa tarefa aqui, né? Às vezes o português aqui, ó, tem muita coisa no português aqui que está escrito de maneira aleatória. Vocês estão vendo que tem parte aqui que está sublinhada, né? Olha esse aqui, ó. Acho que é o último lá, ó. Ok, ó, o penúltimo aqui, ó. A fonte, ó, é uma fonte bem pequenininha, ó, tal de Fresia UPC. Já aqui em cima, uma tal de Trebut MS. Já aqui, ainda é a Fresla, né? Mas estão vendo, ó? Quando uma coisa é padronizada, você utiliza sempre a mesma fonte. Deixa eu abrir mais aqui para vocês poderem enxergar aqui, ó. Ó, tá vendo? Arial, dependendo aí, né? Às vezes eu utilizaria Arial 12, Arial 14, né? Se for aqui com a letra maior. Aqui ficou maior, né? Apesar de ser Arial 12, porque ela tá em negrito, né? Ó, já isso aqui não tá em negrito, ó. Então, quando não tá em negrito, ele diminui o tamanho da fonte aí. Mas vocês estão vendo? Ó, existe um padrão aqui, ó. Ela tá com o mesma fonte. Aqui não, ó, tá uma salada de fonte. Olha esse último aqui, ó. Tá parecendo letra cursiva, né? Letra escrita à mão aí, né? O tal de Bradley Hand ITC. Então, é bom que documentos, né? Que depois, imagina um documento desse sendo apresentado para o juiz e você, na qualidade aí de técnico da empresa, né? Ter que defender essa empresa, sendo que os relatórios são tudo bagunçados. Além do juiz te dar um sermão, você, né, e a sua empresa ainda vai ser condenada, né, a pagar multa, né, ou, por não ter padronização, né? Se você não tem padronização, significa que você não está sendo profissional, né? Você não está dando amplo direito, né, de defesa para o seu funcionário, né? Muitas coisas aí o juiz ele pode interpretar. Ele, inclusive, pode interpretar até como má vontade, né? Ó, essa empresa aí está com má vontade, né? Então, vocês têm que ficar esperto, pessoal. Aí eu vou pedir pro... Aí vocês façam os 5 relatórios, viu? Coloca no mesmo padrão e pode utilizar essa análise aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Para cada uma delas aqui, ó, aí vocês colocam aqui em uma cidade e tal, né? Inventa aí uma cidade, que aqui não fala, né? Você utiliza esse padrão aqui, ó. Exatamente esse padrão aqui para, né, para até ficar numa forma aí, numa forma única, né? Não ficar essa salada aqui de fontes, né? Sublinhado sem necessidade aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa eu ter passado um pouco a mais aí do tempo, mas eu acredito que foi assim fundamental para vocês, né? Lembrando aqui, antes de eu finalizar a aula aqui, pessoal, não se esqueçam de antes vir aqui, ó, já até na imagem ela tem link para você fazer a inscrição. Faça a inscrição aí, se puder até depois agora da aula aqui, né? A aula já está finalizando, né? Faça a inscrição aí do workshop, né? Que aí esse link aqui de baixo vai ser utilizado para vocês entrar em cada um dos dias aqui do workshop, tá bom? Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Então tá. Parar aqui o compartilhamento. Aí inventa aí, coloca lá, Valdeci Engenharia, né? Ó, já estou profetizando aí, né? Aí põe lá, Valdeci Engenharia, o acidente ocorreu, né, na cidade aí de Anápolis e tal, Lusiânia, beleza? Eu vou estar esperando aí vocês enviarem aí, olha aí a data aí, até a data de envio que vocês têm, né? O período aí para enviar. E já na próxima semana, relembrando aí, próxima semana
Em vez de vocês entrar na aula lá de eletricidade, até o link eu já pedi para o monitor, o Eduardo, deixar ele oculto, né? Para vocês não se esquecer e entrar no link da aula de eletricidade, né? Em vez de entrar no link da aula, o link da aula vai estar oculto, né? O que vai estar visível vai ser só o do workshop. Aí na próxima semana ele vai voltar a estar visível e a aula já vai estar gravada lá. Vocês vão lá na aba vídeo aula, que é a primeira aula da próxima semana de eletricidade já vai estar postada lá. Beleza? Professor Paulo, Ou sim, pois não. esse workshop aí é opcional ou tem. Mas, assim, foi até importante você fazer essa pergunta. Esse workshop é para integrar, ao trava-língua aqui, integrar os alunos, né, no curso, não só no curso, mas na vida profissional. Ao longo desse curso e das 16 UCs, né, que tem o curso de eletrotécnica, vocês vão ter, se eu não me falha a memória, pelo menos 2 workshops aí por ano, né? Então, ele é bom, a gente traz aí vários profissionais para vocês saberem como é que é né, o mundo profissional, qual que é a tendência do mercado, né? Igual a gente vai trazer lá o presidente do CFT, né, para ele mostrar como é que você faz o link, como é que você faz a inscrição depois de finalizar o curso de eletrotécnica, né? Então, assim, é aquela história, obrigatório não é, mas é importante para a sua vida profissional, para vocês se integrarem, né, eu posso até colocar uma atividade extra, né, viu? Não tem nada a ver com a atividade normal do curso, uma atividade extra que tem a ver aí com um workshop, né, para se alguém tiver precisando de uma notinha a mais aí na próxima OC, né, você poder fazer essa atividade, mas é importantíssimo para a vida profissional de vocês, né? Como eu não sou técnico, né? Eu tenho só a engenharia, até poderia entrar lá e mostrar para vocês como é que faz uma RRT, né? Mas assim, eu entrar no meu do CREA não faria muito sentido, porque, né, é um curso de eletrotécnica, né? Então, nada mais justo que trazer lá e aí o presidente lá se propôs a vir, né, e divulgar, né, para vocês quais que são os benefícios, né, de você ter a habilitação, porque, assim, e é importante, pessoal, por exemplo, você fez o curso de eletrotécnica. Aí vamos supor que você atue só na área acadêmica. Depois que você terminou o curso, você resolveu ministrar aula, né? Além de ministrar aula, eu também faço projeto, faço perícia trabalhista e tal, né? Mas vamos supor que você só ministrar aula, né? Para faculdades e tal, né? É, você como professor, não vai ser um profissional completo, porque você não vai ter a referência do mundo profissional, né? Por exemplo, em projeto aí, né? Tem empresa aí que o pessoal quer que você faça os projetos do mais rápido possível. Quando a gente está fazendo o curso, a gente faz ele devagarzinho, né? Faz ele, como se diz, manualmente, para a gente entender a dinâmica de um projeto, né? Um projeto elétrico aí. Mas no mundo profissional, eu não me lembro de ter feito um projeto na mão, assim, na tora. Profissionalmente, eu utilizei programas, né? Tem o AutoQI Illumine, que é um dos mais antigos, né? Tem o Proelétrica, né? Então, a empresa ela já compra esses programas para você utilizar esse software para que você faça o projeto da maneira mais rápida possível. Inclusive, eu posso treinar uma pessoa que ela nem precisa fazer curso técnico, né? Para ser um cadista, né? Um desenhista, né? Mas a função do curso é você ter o máximo de subsídio, né, de conhecimento para você poder, né, ter autonomia para desempenhar a sua função. Então, é importantíssimo, pessoal. Assim, é igual as aulas aqui, ó. Vocês podem ver aqui no cronograma, né? Ó, web aula, tá escrito lá, web aula não avaliativa, né? Quer dizer o quê? Ela não é obrigatória, né? A maioria, quem faz o curso semi-EAD, né, igual esse que vocês estão fazendo, vocês trabalham o dia inteiro. Eu, por exemplo, o meu outro curso lá, engenharia de software,
Eu faço quando eu chego em casa. Eu fico até às vezes às 2 da manhã, até às vezes às 3 da manhã lá programando, né? Garoto de programa, né? Programando lá, fazendo as tarefas, porque de manhã eu já trabalho num lugar, de tarde, né? De tarde no outro e ministro aula. Mas aí eu vou fazendo ali, né? Vou, como se diz, é até um estímulo a mais para eu poder fazer o curso o mais rápido possível, para eu ter tempo, né, para descansar, e até um estímulo para eu aprender mais e mais, né? Então, assim, o padrão desse curso é para quem não tem muito tempo, né? E esse lá que eu faço, ele é totalmente EAD, né? Eu só vou lá para pegar meu diploma, né? Na verdade. Ele fica aqui em Goiânia, né? Mas eu só vou aparecer lá para pegar meu diploma. Mas, assim, o laboratório de software, né? Você faz tudo na nuvem, né? No computador e tal. Então, assim, é importante a gente estar em todos os eventos, né? Para a gente poder, né, se integrar, beleza? Tranquilo, é porque eu estava olhando aí, a carga horária não cabe na minha rotina diária. Por isso que eu fiz É essa porque, pergunta aí. entendi. Não, é porque é o seguinte, mas assim, faz, né, o ideal é que você participe, né, que você participe, mas assim, eu sei que, se eu não me engano, as gravações vão ser postadas também na plataforma. Mas o bom é que você esteja ali interagindo, né? E poder tirar dúvida, né? Imagina lá, né? Você entrar em contato direto aí com, né, com o presidente lá do CFT, né? Para poder tirar dúvidas, né? E ele poder sanar tudo, para você já ter tudo ali esquematizado, para na hora que você se formar, você já poder exercer sua profissão o mais rápido possível, poder fazer, né, as suas anotações técnicas aí, né? Todo e qualquer serviço você tem que fazer uma anotação técnica, beleza? Tranquilo, obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus, pessoal, né? E até amanhã no máximo, mas eu acredito que ainda dá tempo de estar disponível essa aula de hoje, tá bom? Com Deus. Fico aguardando aí o envio de quem ainda não enviou, né? Quem vai ver a gravação depois, né? Quem ainda não enviou, pode enviar, que eu, como se diz, estou de QAP aqui para fazer a correção das tarefas, beleza? Beleza, valeu, obrigado. Parar aqui a gravação, pessoal, para já renderizar aqui.